dia. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Este é o último encontro do ano, dentro dessa série que acontece alternadamente na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca São Paulo, no Parque da Juventude, né, no antigo, onde ficava o penitenciário do Carandiru. É uma programação que a gente tem o ano inteiro, sempre com 2 encontros mensais, um em cada biblioteca. E os próximos vocês vão poder ver depois nos sites. No final eu vou dar aqui os sites das 2 bibliotecas para vocês consultarem a programação do ano que vem, que ainda não está confirmada. A gente está montando a programação. Então, finalizamos com chave de ouro este ano, com a presença do Lira Neto, grande jornalista, biógrafo, pesquisador, autor de vários livros. A obra completa de Lira Neto está no acervo da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Inicialmente, ele publicou o livro Castelo, a marcha para a revolução para a ditadura, que é a biografia do general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do governo militar brasileiro, depois a biografia da cantora Maísa, depois do Padre Cis, depois do escritor José de Alencar, que tem o subtítulo O Inimigo do Rei. Aliás, não é o subtítulo, é O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar. Depois a biografia do Padre Cícero e a biografia mais ambiciosa até o momento do Lira Neto, que foi a biografia em 3 volumes do Getúlio Vargas, né, do ex-presidente, também ditador, né, Getúlio Vargas, sobre quem a gente vai conversar aqui. E hoje é uma data especial para o próprio Lira Neto, porque ele acaba, na madrugada deste sábado, da sexta para o sábado, ele acaba de entregar o primeiro volume de um outro trabalho dele, que não é exatamente uma biografia. Ele vai explicar se é uma biografia ou não, porque não é de uma personagem, é de um gênero, que é a trilogia, assim como Getúlio Vargas, é uma trilogia que ele deu início, está dando início agora com a entrega do primeiro volume à editora Companhia das Letras, do samba, né, do gênero brasileiro por excelência, o samba. Então, bem-vindo ao Segundas Intenções, Lira, prazer revê-lo. Como sempre, é ótimo fazer mesas com você. A gente não falta assunto nunca. Espero que vocês participem, façam perguntas para o Lira Neto, me ajudem a entrevistá-lo aqui. Que se quiserem fazer perguntas, nós temos microfones, porque esse encontro está sendo captado aqui de maneira audiovisual. Então, bom dia, parabéns pela entrega do novo livro, da primeira parte do novo livro. Obrigado, bom dia, Manuel, bom dia para vocês. De fato, só quem escreve um livro sabe o alívio que é entregar o livro para a editora. Então, essa noite, essa madrugada, depois de 2 anos e meio de trabalho, eu entreguei para a Companhia das Letras o primeiro volume de eu até brinco, Manuel, que é da biografia do samba, né? Se pode dizer assim. É uma história do samba, o moderno samba urbano, e que vão ser 3 livros. O primeiro vai sair próximo ali ao Carnaval de 2017. E quando entrega o livro é um alívio, né? Só que nesse caso eu tenho mais 2 para entregar sobre o mesmo assunto. Então é uma obra de longo fôlego. Qual o período que esse primeiro volume cobre? O primeiro volume vai exatamente da gênese, vamos dizer assim, da formação do gênero, ali no final do século XIX, começo do século XX, até 1932, quando começa o segundo desfile das escolas de samba. Em 32, a Mangueira é bicampeã, a Mangueira ganhou em 31 e ganha em 32 os 2 primeiros desfiles. E a narrativa termina nesse momento, inclusive com a morte de um personagem muito pouco conhecido, infelizmente, mas é um personagem fundamental para a construção desse gênero, que é o Hilário Jovino, um baiano, né, que vai para o Rio de Janeiro trabalhar no porto, um trabalhador braçal, né, e leva com ele, né, junto com não só ele, mas porque uma coisa que é importante dizer, né, o samba, como todo gênero, ele não é uma obra individual. Não teve o inventor do samba. Porque nós estamos hoje é dia 3 de dezembro. Foi agora, em novembro, que se convencionou localizar o primeiro samba. O centenário. Né? Tem gente comemorando aí o centenário do samba. Isso é uma grande bobagem, na verdade, né? Porque, assim como qualquer gênero artístico, cultural, literário, musical, que seja,
não tem uma certidão de nascimento. Quando é que nasceu o romance? Quando é que nasceu o jazz? Não tem isso. Então, o samba também é uma convenção, alguém arbitrou que a certidão de nascimento do samba seria o registro na Biblioteca Nacional do que seria o primeiro samba pelo telefone, escrito pelo Donga, composto pelo Donga. É uma data absolutamente arbitrária, primeiro porque pelo telefone não era samba, era machixe. E segundo porque o registro na Biblioteca Nacional não quer dizer nada. Então, é absolutamente arbitrário. E no livro, inclusive, eu desconstruo essa ideia de centenário do samba, tal. Não faz o menor sentido. Mas as pessoas gostam de efemérides, as pessoas gostam de comemorar, principalmente os jornais, a imprensa, eu sou jornalista, falo isso com muita tranquilidade, os jornais gostam dessa coisa de centenário, cinquentenário, e sesquicentenários, o que for. Mas Mas também você não acha que também, assim, o fato de você tem um gênero que é o mais brasileiro, o que deu, talvez, a maior visibilidade ao país no mundo, na música, certamente é o samba, que é a cara do Brasil. Enfim, mesmo que seja arbitrário, que seja convencional, não é importante ter um dia, assim como, sei lá, tem o dia da bandeira, que sei lá por que tem dia da bandeira, o dia do índio. Que tenha uma data, tudo bem, eu não estou contra a data em si. O problema é o seguinte, é entender que qualquer manifestação da cultura popular, ela não tem um inventor. Ela é uma manifestação e não tem uma origem datada. Ela é um processo, ela é por exemplo, o samba é africano. Não só. É uma mistura de influências, uma mistura cultural, um caldeirão de cultura que tem a sua origem numa base rítmica absolutamente africana, é verdade, mas que dentro dela tem a rabaneira, tem a polca, tem o lundu, tem o próprio machixe, ou seja, tudo isso junto, esse amálgama é que produziu o ritmo. Então, assim, não é uma obra individual. O próprio conceito de autoria é moderno. Naquele momento ninguém se preocupava. Talvez o grande mérito do Donga... O próprio Donga talvez não tenha sido Não, ele não foi o autor. Compositor, Na verdade, quem compôs o Pelo Telefone foi um grupo, e não tem uma data também, assim, quando foi composto. Não, porque o que era? Era fundo de quintal, onde as pessoas se reuniam para improvisar e cantar, e desses improvisos iam saindo as coisas, entendeu? Então, o Donga pegou várias estrofes cantadas no que chamava, inclusive, pagode, que depois o termo toma uma outra conotação, mas nesse fundo de quintal, e foi juntando isso, e tanto é que, por exemplo, o refrão, que fala da rolinha, é uma toada nordestina. Então, são várias influências ali dentro, não é uma coisa que alguém compôs, eu vou compor agora um samba. Não, era improviso. E o que o Donga fez foi compilar alguns desses improvisos. E ele seria autor da letra ou do arranjo da música? Ele registrou a música. Ele registrou a música e divulgou a letra, que o próprio autor da letra, que era o Peru dos Pés Frios, que era o apelido do jornal, Peru dos Pés Frios, era o apelido dele, e ele, inclusive na época, disse: este samba não é meu, o que eu fiz foi compilar coisas e entreguei para o Donga. Inclusive, ele tinha uma frase que ele deu numa entrevista assim: a César o que é de César e ao povo o que é do povo. A rolinha é do povo, entendeu? Então, ou seja, essa música não é minha, o que eu fiz foi fazer um arranjo, e coloquei como... E o Donga registrou como se fosse dono, mas não é dono, é improviso. É como você querer registrar um repente de cantador nordestino, não faz sentido, É uma criação coletiva, e vários repentes juntos deram pelo telefone. Então, são vários improvisos que foram sendo registrados, foram sendo recantados, foram sendo decantados, e foram tomando uma forma. Isso em que lugar do Rio de Janeiro? Isso, aí é que está outra questão, outra mitologia. O samba é cheio de mitologias, e as mitologias são sempre muito bonitas, mas não necessariamente elas condizem com o real.
Isso teria sido na chamada Pequena África, ali na zona portuária, na Cidade Nova também, ali naqueles bairros, né, que tinham uma presença negra muito forte no final do século XIX, começo do século XX, com as reformas urbanas no Rio de Janeiro, e que ali se concentrou uma população pobre, ocupando aqueles casarões antigos que foram transformados em cortiços, casas que foram sendo ocupadas por essa população mais pobre, né, que não tinha onde morar e tudo mais. Então, foi nesse cenário. Agora, falar de uma pequena África, como se costuma falar sempre, o samba nasceu na chamada Pequena África, nessa África em miniatura, também é reducionista, né, porque havia pequenas Áfricas espalhadas pela geografia inteira do Rio de Janeiro. Se a gente fosse pensar, né, se a gente fosse concentrar isso naquela zona portuária, como é que surgiu depois em Oswaldo Cruz, como é que surgiu depois na Mangueira, como é que surgiu depois no Morro da Providência, ou seja, eram pequenas Áfricas, né? E é por isso que não dá para datar, para ter um autor, para ter uma localização geográfica, é algo espontâneo que vai brotando. Agora, falando em localização geográfica, você vai mexer no vespeiro de determinar se o samba nasce no Rio ou na Bahia? Pois é. Aí que você... A gente conversava aqui um pouquinho antes desse encontro que ele é cearense, radicado em São Paulo. Então ele é suficientemente neutro para poder falar sobre essa briga entre baianos e sem nenhum jogo de cintura, né? Eu quero fazer... minha cintura é de Playmobil, eu sambo assim igual Chico Buarque, né? Então, assim, eu não sei nada de ter um samba no pé, e é por isso que eu me atrevi, né, cearense que sou, radicado em São Paulo há muito tempo, escrever sobre esse gênero. E tem a velha questão, nasceu na Bahia ou nasceu no Rio? É outra redução você querer dizer se nasceu lá ou cá. O samba, na verdade, nasceu no Brasil. Nas suas mais variadas manifestações. Você tem o coco de praia nordestino, é também primo irmão do samba, né? O tambor de crioula do Maranhão também é primo irmão do samba, né? O samba de roda é baiano. Aí sim, o samba de roda é baiano, nasceu no Recôncavo, né, ali naquela região maravilhosa. E os baianos que foram para o Rio de Janeiro levaram essas influências, né, na migração, e lá ele se misturou com uma série de outras coisas, com a musicalidade urbana, com a polca, né, com uma série de ritmos, como eu falei, a rabaneira e tudo mais. O próprio machixe, né? O próprio machixe e tal. E foi produzindo esse moderno samba urbano que nasceu ali, sim, no começo do século XX. E é desse samba que eu trato. Então, assim, não é querendo fugir da discussão, mas eu estou trabalhando... Se eu fosse escrever sobre o samba como um todo, isso seria uma enciclopédia, né? Então, não é minha pretensão. Minha pretensão é falar sobre o samba moderno, urbano, nascido no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Essa é meu recorte, né? O primeiro volume vai, como eu disse, dessa origem até 1930, 32. O segundo é a chamada Época de Ouro, que vai dos anos 30 até 45. E o terceiro volume, que vai ser de 45 até a construção do sambódromo, que é meu recorte final, quando o samba vira... Quando que é a construção do sambódromo? 84. Quando o samba vira essa indústria do entretenimento e tudo mais, o samba S.A. Agora, né? Hoje a gente vive uma cidade como São Paulo, pelo menos. Aliás, eu queria te perguntar, como é que o samba em São Paulo aparece? Já que estamos em São Paulo, assim, tem uma tradição, a gente sabe que existem vários sambistas famosos, paulistas, mas existe uma tradição especificamente, ela tem uma singularidade. Sim. E eu acho que a gente observa hoje o surgimento de várias casas de samba. Tem o Samba da Vela, né? Que chama? Sim, Samba da Vela. É Samba da Vela que Samba chama? da Vela, né? Samba da Vela, por exemplo, que é uma das casas de samba que resgatam um espírito diferente, né? Não é tanto uma espetacularização do samba, mas uma coisa mais intimista, mais de raiz, enfim. O samba de São Paulo tem uma peculiaridade, até pela própria geografia também. Ele nasce ali, né, um pouco do jongo, do cateretê, uma outra origem, derivou de uma outra forma de samba, né, e que, a partir de um determinado momento, o samba do Rio passa a ser tão absorvente que se torna hegemônico. A história dessa hegemonia, desse tipo de samba, também está sendo contada no livro, né? Como é que ele estabeleceu essa supremacia sobre as outras formas de sambar
né, que existia até então. Seria o que? Uma supremacia de um estilo, de um ritmo? Quer dizer, o ritmo de um paradigma, samba, vamos dizer assim, né, que é o paradigma produzido no bairro do Estácio, né, no bairro do Estácio, com a geração do Ismael Silva, a geração do Bide, do Brancura, do Newton Bastos. Essa geração, lá nos anos 20, final dos anos 20, é que vai plasmar o que a gente entende hoje por samba, né? Quando a gente fala hoje de samba, se remete a uma determinada batida, um determinado ritmo, uma determinada lógica, uma determinada gramática, e essa gramática é feita, né, por essa turma do Estácio, uma população absolutamente marginalizada, né, a maioria deles, inclusive, uma coisa interessante, que como o samba é muito tradição oral, não tinha documentação, ou tinha uma documentação muito parca. E aí eu tive que buscar alguma coisa para me amparar. E essa geração, principalmente essa geração do Estácio, a única documentação que existe sobre ela são os arquivos policiais, né? Porque todos eles tinham várias passagens pela polícia, prisões. O próprio samba era proibido, né? Sim, o samba chegou a ser proibido. Na verdade, eram as manifestações afro que eram proibidas, e o samba entrava nesse pacote, né? Teve uma repressão a esse tipo de manifestação ali no final do século XIX, no começo do século XX. Qualquer coisa que cheirasse a África, qualquer coisa que parecesse, né, no viés policialesco da época, parecesse feitiçaria, isso era reprimido, né? Então, essa documentação do povo do Estácio, por exemplo, o branco, está nos documentos policiais, nos documentos jurídicos. Então, logicamente, essa documentação tem um viés, né, que é o viés policialesco. Mas é o único lugar em que você encontra dados confiáveis, né, e nem sempre confiáveis, sobre os personagens, a data de nascimento, filiação, idade, profissão, endereço. E eles mentiam muito para a polícia, né? Cada vez que eles eram presos, eles davam informação diferente. Então, até nisso, você tem que tomar cuidado. Se você pegar um processo só, por exemplo, do Ismael Silva, ele vai dizer lá que é analfabeto, né? E aí você vai ver que ele assina com letra firme. E aí você tem duas coisas, duas hipóteses. Quando o cara era preso e era analfabeto, ele era processado à revelia. Então, ele não tinha acesso aos autos. Então, foi a polícia que colocou a informação que era analfabeto, ou ele disse que era analfabeto. Ou seja, tem uma série de variáveis, então tudo é muito escorregadio. Uma manobra para ele. Exatamente. Tudo é muito escorregadio, né, nesse tipo de coisa. E é por isso que não dá para ter verdades prontas e estabelecidas. Você deve ter tido uma dificuldade muito maior, comparando com as outras biografias que você fez. Quer dizer, enfim, você tem aí todos os autores mais do século XX, com grandes registros. Talvez possa se comparar com o Padre Cícero, né? Não, o Padre Cícero, por incrível que pareça, tinha bastante documentação. O Getúlio foi um paraíso, porque o Getúlio era um negócio impressionante. Qualquer coisa que ele escrevia, se ele tivesse aqui agora, escrevesse no papel alguma coisa, num guardanapo de papel, ele guardava e pedia para a filha arquivar. Então, tudo que o Getúlio escreveu na vida está preservado no acervo dele. Para o biógrafo é bom e é terrível, porque é uma montanha de documentos em que você tem que fazer uma seleção, tem que trabalhar naquela documentação imensa. No Padre Cícero escrevia muita carta, né? E todo o processo do qual ele foi alvo, do qual ele foi vítima, para quem não sabe, o Padre Cícero foi julgado pelo Santo Ofício, né, pela Inquisição, portanto, né, e foi em Roma se defender, né, ele foi acusado de ser uma época que já não tinha mais fogueira, pelo menos. Né? Inclusive, não tinha fogueira, mas ele foi exatamente no mesmo tipo de interrogatório, naquela sala, em que o Leonardo Boff também foi mais recentemente interrogado, e ele foi banido da igreja na época, né, sobre a acusação de que professava falsos milagres. Então, tudo isso está documentado, então foi muito rico. No caso da Maísa, também foi muito interessante, porque a Maísa escrevia diários, né? E o primeiro diário da Maísa era quando ela tinha, acho que 15 anos. E a última anotação dela foi um mês antes de morrer. Então, a vida da Maísa está registrada por ela mesma. Agora, a Maísa mentia também para os próprios diários, né? A Maísa, várias vezes eu pegava uma informação do diário da Maísa e dizia, mas ela não estava nesse momento em tal lugar, como ela está dizendo, né? E aí você percebia que ela também fazia uma certa mitologia em torno de si própria, né? Por exemplo, ela mentia em entrevistas, ela dizia que tinha saído direto do colégio interno para casar com o Matarazzo,
Na verdade, não foi isso. Ela ela teve pouco tempo no colégio interno, depois foi para o externato, estudou ali no Pacaembu, na escola Ofélia Fonseca. Eu fui lá, inclusive, peguei o histórico da Maísa. A diretora da escola tinha sido professora da Maísa, me deu as notas da Maísa, tudo vermelho, assim, no boletim. Tinha sido uma péssima aluna, reprovada 2 vezes e tal. Ou seja, e ela criou uma mitologia sobre a sua própria vida. Então, quando você está trabalhando com história, a gente tem que estar sempre atento, que não, isso o próprio jornalismo, né? O ofício do jornalismo, toda informação ela tem um interesse, ela é produzida com determinado interesse, né? Não existe informação desinteressada. Então, sempre que você está diante de uma informação, você tem que dizer por que essa informação foi produzida, e para que ela foi produzida, e para quem ela foi produzida, e por quem. Então, é sempre buscar, no caso do Castelo, por exemplo, o que me incentivou, o que me motivou a escrever a biografia do primeiro ditador pós o golpe de 64, foi como é que esse sujeito que passou a vida toda dizendo que era contra a interferência dos militares na política, se dizia um soldado profissional, dizia que lugar de militar é no quartel, essa era a frase máxima do Castelo, né? Como é que ele se torna o primeiro, e com qual o interesse, inclusive, das pessoas que o colocaram naquele instante para dar um certo ar civil, inclusive, ao golpe, né? Então, todo o livro surge de uma inquietação. E foi o seu primeiro livro, nacionalmente. Foi o que marcou a sua passagem do jornalismo, das redações, você chegou a ser ombudsman, jornalista, repórter, editor, você envereda pelas biografias a partir do Castelo. Como é que foi a recepção? Eu sei que tem uma história que um dia você recebe uma ligação meio sinistra, né? Essa história é ótima, né? Na verdade é o seguinte, eu nasci em Fortaleza e sempre passava, né, de frente ao mausoléu do Castelo Branco, que é um prédio muito moderno, uma arquitetura bonita até e tal. E eu sempre disse, como é que constrói um mausoléu desse bonito, né, moderno, para o cara que foi um ditador, né? Aí o personagem sempre me inquietou, né? Eu cheguei a conhecer a Raquel de Queiroz. A Raquel era muito amiga do Castelo, então conversava um pouco com a Raquel sobre o Castelo, e ela falando sobre esse personagem foi... Então, quando eu resolvi largar o jornal foi em 2001, inclusive eu estava falando para você ali na hora do café ali antes, que meus amigos de redação disseram assim, você ficou maluco, cara, quando eu disse que ia largar a redação e ia viver de escrever livros, né? E disseram, você endoidou, cara? Eu era executivo de uma fundação ligada ao jornal, né? E disse, não, vou embora para São Paulo, é a síndrome do pau de arara, né? Então tem que ir para São Paulo para ganhar a vida, e vou escrever livros. E disseram, esse cara endoidou. Eu estava ali com 40 anos, um pouco menos de 40, 30 e tantos anos, e arrisquei exatamente para fazer a biografia do Castelo. O acervo dele estava no Rio, e eu me lembro muito bem que eu cheguei no Rio de Janeiro, na escola de comando militar, lá onde estava o acervo dele, e me apresentei. O rapazinho, o policial, o militar que estava na portaria, ligou lá para cima e disse, tem um paisano aqui querendo ver o material do Castelo. Paisano é um termo pejorativo que os militares usam, né? Da mesma forma que a gente chama eles de milicos, eles chamam a gente de paisano, né? Então o civil é o paisano. É o paisano. E aí eu me lembro que eu fui lá e o cara que cuidava do arquivo mostrou a estante onde estava o acervo do Castelo e disse, dessa prateleira para cá você lê, dessa prateleira para cá você não pode ler. Aí eu disse, então o filé mignon é ali, né? E a cada ida ao Rio, eu tentava seduzir um pouco o oficial lá, e aí um dia ele disse, não, eu libero mais uma prateleira para você. Aqueles documentos já eram de utilidade de domínio público, já eram declarados de patrimônio público, mas ele queria exercer a sua pequena autoridade, né? E você precisa entender esses códigos, né, de cada corporação. Mas a cada ida eu consegui uma prateleira, e no final acabei tendo acesso ao arquivo todo. E foi a partir desse acervo que eu construí essa narrativa, né, que mostra o Castelo desde os tempos de menino no colégio militar. Agora, sobre a ligação, eu sempre conto, não resisto, vou contar de novo, né, mais uma vez. Quem assiste as minhas palestras já deve estar careca de ter ouvido essa história, mas é sempre uma história engraçada e interessante. Eu tinha acabado de publicar o livro do Castelo, quando o telefone da minha casa toca e do outro lado da linha uma voz, né, parecia assim, saída de um túmulo, né?
queria falar com o jornalista Lira Neto. E eu disse, poxa, que voz, né, marcante, tá? Não, sou eu. Quem é? É o general fulano de tal. Aí eu disse, ih, encrenca. encrenca na certa. Né? E sentei no sofá e disse, pois não, general, o que é que eu posso lhe servir? E tentando jogar o jogo dele, né? Eu sei como eles são. Né? E aí ele disse, acabei de ler o seu livro sobre o castelo. Ele disse, eita, é encrenca mesmo. E disse, na falta de outra coisa, eu disse, o senhor gostou? E o que ele me respondeu me deixou arrasado. Né? Ele disse, adorei. Eu disse, agora eu estou encrencado. O cara gostou, é porque o livro deve ser ruim pra caramba. Né? E aí disse, mas por que o senhor gostou? Né? E quanto mais ele falava, mais eu me deprimia. Ele disse, gostei, porque finalmente alguém coloca no seu devido lugar na história, no panteão dos heróis nacionais, o grande marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E eu afundando no sofá. Né? Eu disse, cara, ou eu escrevi um muito ruim, ou esse cara não entendeu nada. Aí eu desliguei o telefone e tal, fiquei arrasado ali, minha mulher passou e disse, o que foi que houve? Quem foi que morreu? Quem era no telefone e tal? Aí eu disse, não, o general. Aí ligou e disse que gostou do livro. A minha mulher assim, foi mesmo, cara, é sério. Puxa, caso é grave. Né? E aí eu fiquei naquilo, na cabeça, cara, pô, mas por que esse cara gostou desse livro? Pô? E aí eu fui lançar o livro em Fortaleza. Fiz o lançamento primeiro em São Paulo, o segundo lançamento foi em Fortaleza, onde eu nasci. E eu estava lá no auditório, né, falando uma coisa mais ou menos como essa, e abriu para a plateia, e a primeira mão para fazer a pergunta é eu identifiquei na hora, que era um antigo amigo meu, no tempo da universidade, de movimento estudantil, né, eu era anarquista, ainda sou um pouco, né, e esse amigo ainda estava com todo o estereótipo do bicho grilo dos tempos que nós éramos estudantes universitários, né, aquele sujeito lá com a camisa do Che Guevara, assim, tal, calça jeans rasgada, um chinelo, uma bolsinha a tiracolo de couro. Eu disse, ih, rapaz, o cara, 30 anos depois, é a mesma figura. Aí ele foi o primeiro a levantar a mão. Aí eu vou falar em cearenseis. Eu tinha pedido a produção para providenciar as legendas, eu não sei se vocês vão ter aqui as legendas, mas ele falou, Lira, macho rei, né? Li teu livro, viu? Aí eu disse, pô, se o general gostou, esse cara vai me matar aqui, né? Aí ele disse, cara, macho rei, dei maior valor ao seu livro. Lira, gostei muito do seu livro, legendas, tá? Dei maior valor ao seu livro. Né? Maior valor, é isso? Maior valor ao seu livro. Aí eu disse, sério, cara, você gostou do livro? Já aliviando aqui um pouco, né? Já pelo menos tem um contraponto, né? E eu disse, mas por que você gostou do livro? Ele disse, porque você mostrou que aquele filho de uma égua daquele general era um tremendo um filho da... Pum. Aí eu disse, pô, então ele leu o contrário do que o general leu. Que livro foi que eu escrevi? Então é isso que eu acho bacana, né, quando você escreve sobre determinadas coisas, sobre determinados personagens, que você já não é mais dono da tua narrativa. Né? O leitor faz do livro o que ele bem quiser e que bem entenda. Quando eu lancei o livro do Padre Cícero, eu li num site evangélico segundo o autor do texto, que eu deveria ter sido regiamente recompensado pela igreja para escrever uma biografia para limpar a imagem do Padre Cícero. Eu disse, putz, lá em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, eu sou persona não grata porque eu escrevi um livro para falar mal do Padre Cícero. Então, assim, você nunca tem domínio sobre aquilo que você escreve. No Getúlio, o Getúlio é o personagem que até hoje divide opiniões. Né? Getúlio até hoje é amado e odiado na mesma intensidade. Né? E tem pessoas que leem os 3 livros e acham que eu escrevi um livro para denegrir, a palavra que se usa muito, denegrir a imagem do Getúlio. Outros acham que eu escrevi um livro para louvar o Getúlio. Então, assim, você não tem domínio sobre isso. Né? Quando você escreve, deixa de ser seu. Né? O que importa para você é o compromisso com suas fontes, os documentos que você consulta. Exatamente. Como jornalista, claro que eu não acredito na objetividade, porque isso não existe. Não, radical não, mas você procura Mas ser, você né? busca a isenção possível. Né? Você busca contemplar o maior número de fontes, né? Fontes a favor, fontes contra, uma documentação que, às vezes,
mostra os desvãos de determinadas coisas em que esse personagem não se situou de forma que a gente considera edificante, mas, ao mesmo tempo, você tem documentos, por exemplo, no caso do Getúlio, por incrível que pareça, né, sobre a montanha de livros que já foi escrita sobre Getúlio, é difícil você encontrar um livro isento de paixão. 90% da bibliografia sobre o Getúlio ou é uma bibliografia de devoção, né, quase devocional mesmo, né, ou é uma tentativa de desconstrução do personagem. Quando você tenta fazer um livro equilibrado, mostrando os prós e os contras, você está sujeito a ter esse tipo de reação do leitor, né? Você não sabe o que é que o leitor vai encontrar, né? O que o leitor vai encontrar, o que é que ele vai ler. A mesma pessoa lendo, duas pessoas lendo a mesma narrativa podem ter, né, três impressões diferentes. Se vocês tiverem perguntas, por favor, temos o microfone. Temos uma pergunta aqui na plateia. Se apresenta, por favor. Não, acho que ele vai trazer aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Ele vai levar até você o microfone. Tem microfone? Pode ficar deitado, não tem problema nenhum. Aqui é um sábado de manhã, todos temos... sabadão, ressaca, monstro. Tudo que ele queria era estar assim também, assim, deitado. Tá? Ele entregou o livro a 1h da manhã, teve que levantar para vir aqui conversar com a gente. Mas vai lá, por favor. Mas aproveito para fazer um alongamento e volto à minha posição cômoda. Eu ia fazer mais tarde, mas já que ele abriu exatamente nesse momento, eu vou comentar um pouco, ponderar e lhe perguntar. Quer dizer, quando escreve-se um livro que pode ser interpretado ou elogiado pelo general e pelo militante de esquerda, não é só uma perda de controle, né? Eu creio, é justamente, creio, o desejo ou o objetivo de uma biografia bem escrita, porque as paixões e os entendimentos sobre as personagens já existem. Então, é como tudo na vida, a gente, ao ler ou ao receber uma informação, interpreta também de acordo com os nossos... E resolvi comentar isso, lhe perguntar, porque há pouco, num grupo no WhatsApp, que debate temas, e que eu quase não tenho tempo de ler, não abro as fotos, os vídeos, mas hoje eu tive um tempinho mais, vi uma colocação, e aí um tema atual, que talvez você não cabe tomar aqui, mas se fôssemos escrever uma biografia sobre um tema daqui a um tempo, a questão própria da Lava Jato, que foi o tema que hoje teve nesse debate, também tem, além de vieses políticos, interesses e tudo que pode se colocar, debater, criticar e elogiar, ele também tem posições que hoje são bastante estanques. O meu comentário foi justamente de que talvez a linha e os traços não sejam tão estanques entre o que está se fazendo e o resultado disso, principalmente para o futuro. Eu acho que só daqui a alguns anos vamos, olhando para trás, ver o quanto isso contribuiu ou não, inclusive, de certo modo, para debates, democracia. E eu comentei que, em um aspecto, por mais contraditório, conflitante, dialético que seja, eu disse, e perguntei aos outros do grupo o quanto devo também agradecer, porque alguns debates em algumas instituições só estão ocorrendo devido a uma radicalização do que se evidenciou e tal. Senão, acho que continuaríamos um certo tempo sem tratar de um tema. E o debate está sendo bem mais honesto, eu creio hoje, e franco, em partidos mais afetados, talvez, do que se não fosse isso. Então, fugi um pouco do tema específico, mas pensando numa futura biografia sobre, por exemplo... E o Lira Neto é um jornalista que trabalhou com política, como você pode ver, pode responder. Você é gaúcho? Ah, eu sou gaúcho. Eu achei que sua pergunta era sobre Getúlio Vargas. Na hora que você começou a falar, você lá vem pergunta sobre Getúlio. Aí, como todo bom gaúcho, sabe tudo, né? E eu sou de São Luís Gonzaga, ao lado de São Borja. Vizinho, portanto, de alguns dos... Então, se tiver alguma pergunta sobre Getúlio, faça também enquanto ele responde a sua pergunta. Mas fica à vontade, filho. Acho que Getúlio, uma questão que seus livros, eu tenho um ou dois deles, e
Mas eu acho que essa questão mesmo da ditadura, né? Do ditador, o quanto pode ser comparado a ditadura dele com outras, com a própria militar, com legal, uma boa pergunta. A gente vou falar para ele desenvolver sobre o Lava Jato, depois falar sobre isso. Fidel Castro, né? Que morreu, quer dizer. Okay. Obrigado. Obrigado pelas questões. Eu acho que vamos começar lá pela primeira parte. Recentemente eu tomei uma decisão radical, né? Há um mês mais ou menos. Eu saí de todas as redes sociais, todas, né? Minha vida melhorou 100%. Minha vida está tão boa que vocês nem imaginam. A gente era feliz e não sabia sem elas, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você diz que o debate está mais aberto, ele também está mais polarizado, ele está mais pobre nesse sentido, né? As pessoas estão com posturas extremas e não sabem mais dialogar, né? A ponderação virou o isentão, né? Ou seja, o cara que tenta ponderar, o cara que diz, olha, não tanto ao mar, nem tanto à terra, nem é tanto assim, nem assim, vira o isentão. Ah, você não está querendo se comprometer. Não, muito pelo contrário, eu estou querendo ponderar, quero estabelecer o diálogo, né? Porque as posições estão tão polarizadas, estão tão extremadas, que ninguém mais ouve o outro. Ninguém tem mais paciência de ouvir o outro. E as redes sociais parecem ser esse território em que... Eu vinha conversando agora com o motorista do Uber que me deixou aqui, e ele dizendo, também saí. Aí ele disse, por quê? Porque a família toda brigou no grupo, inclusive do WhatsApp e tal, a família toda durante a eleição. É isso que está acontecendo, as pessoas não conseguem mais dialogar, as pessoas não conseguem mais ter uma opinião, e todo mundo hoje tem opinião sobre tudo. Hoje todo mundo é especialista em tudo, é impressionante, né? As pessoas emitem opinião nas redes com uma categoria, com uma autoridade que elas não têm, né? Ou seja, é o paraíso do achismo. Eu acho isso e pronto, você não acha não, então você é um canalha. Ah, você é um petralha, ah, você é um coxinha. Virou isso, ou seja, as pessoas estão se ofendendo sem tentar encontrar, no caso, por exemplo, que você citou especificamente da Lava Jato, né? É importante? É. Agora, tem abuso de autoridade? Tem, claro que tem. Claro que tem. O sujeito levar o outro coercitivamente, sem ter sido intimado nunca, é autoritarismo? É autoritarismo. Vazar seletivamente para a imprensa determinados trechos do inquérito é autoritarismo? É. Esses caras estão sem controle. Agora, se você vai dizer isso, então você é petralha. Então você é a favor da corrupção. Eles próprios estão fazendo esse jogo. Eles próprios dizem, se você não é a favor das 10 medidas, você é a favor da corrupção. Pera lá, meu amigo. Eu sou a favor da corrupção? Não, o que eu não aceito é você tirar a possibilidade do habeas corpus. Eles, quando você fala, é o Supremo, os promotores, né? Lá. Os promotores. Os promotores. Pô, você relativizar o habeas corpus, você possibilitar provas ilícitas desde que tenha boa fé, pera lá, meu amigo. Eu já vivi numa ditadura. Exatamente. É gozado como isso chega na segunda questão dele. Exatamente. De que é como os instrumentos, certas liberdades que estão sendo tomadas, ou violações que estão sendo feitas em relação ao vamos dizer assim, ao protocolo, ao ritual legal que deveria existir, só são toleradas porque a gente está num ambiente democrático. Exatamente. Porque seria extremamente autoritário em outro ambiente. Claro. A gente sentiria isso como um traço de autoritarismo violento. Eu falo isso também com muita tranquilidade, Manuel, porque eu tenho grandes amigos, tanto petistas quanto tucanos de alta plumagem, né? Então, assim, e os meus amigos tucanos dizem, você está muito petista. E meus amigos petistas, você está se atucanando, né? Então, assim, é impressionante como ninguém consegue mais ter um discernimento. Nuance, né? Nuances, né? Você não tem mais esse tal desse livro aí, 50 tons de cinza, vendeu tanto. As pessoas não vê mais o tom de cinza, ou é branco ou é preto, sabe? As pessoas não conseguem ver mais a sutileza, a nuance. Pode ser assim, mas também pode ser assado. Isso é legal, mas isso também não é, né? Então, assim, essa discussão empobreceu o debate político no Brasil. O Domênico de Masi deu recentemente uma entrevista que eu concordo plenamente com ele. O Brasil se infantilizou. A discussão está muito infantil, está muito na epiderme, está muito na superfície, está muito apaixonada, né? E as pessoas não conseguem mais ser racionais. Isso, quando eu saí das redes sociais, eu disse, o mundo aqui fora continua do mesmo jeito. As pessoas... Tem uma tirinha do Adão que eu acho ótimo, né? O Adão lá da Folha, né? Uma tirinha que o sujeito vai num pet shop e compra um peixe de briga, né? Aquele peixe que briga, peixe beta, né?
E aí ele leva para casa e vai e volta, se queixa. Esse peixe não é de nada, esse peixe não briga com ninguém. Tal. Aí o cara do pet shop diz, esse peixe é comentarista de internet. Bota o computador que ele briga com todo mundo. Então, assim, é exatamente o que está acontecendo. Na internet todo mundo vira valente, né? Na internet você não tem a mediação, né? Você tem uma mediação que não te deixa ver o outro, né? O computador, você não olha cara a cara para o sujeito, então você agride o sujeito como se você tivesse um escudo protetor que você não vai ser atingido. Tem uma coisa mais irritante de que você entrar em qualquer portal de notícias e ler os comentários embaixo? É uma loucura aquilo, é uma loucura, né? O cara, as pessoas ficam brigando ali com palavras de baixo calão e ninguém ouve o outro, né? Então, se você disse isso, você é aquilo, ou seja, essa rotulação. Ficou complicado, gente. O debate hoje está complicado. Engraçado, a sensação que dá nesses comentários de internet que são aquelas coisas assim, você vive uma situação, você está numa situação, você pode estar, sei lá, num velório, e te vem uma piada infeliz, você guarda para si. Né? Você pensa uma coisa, uma ironia, uma coisa, você está numa situação que não cabe esse filtro aquilo, social. Não cabe aquilo. Você tem vergonha até de ter pensado em certas coisas, você fala, putz. Mais que isso. Faz parte da nossa tentação, as nossas pequenas perversões, nossas tentações pervertidas internas. A gente pensa coisas que você jamais falaria para sua mulher, para o seu namorado, para sua namorada. Coisas que você não diria nem numa roda de cerveja no botequim da Exatamente. esquina. Só que as pessoas falam nos comentários. E na internet você pá! Não, teve um cretino que falou, maior comoção do Brasil nos últimos anos, tragédia, realmente uma tragédia, uma desgraça, essa tristeza profunda que causou, né, a morte do time da Chapecoense, né, e a grandeza do povo de Medellín, da Colômbia, fazendo uma homenagem para um time de outro país, etc. e tal. Coisa linda, tal. Aí vai lá o Zé Serra. Você pode odiar o Zé Serra, gostar do Zé Serra, ter votado ou não ter votado, achar que ele é corrupto, achar que ele é o salvador da paz, achar o que você quiser. Ele vai lá e faz um discurso super generoso. Eu, particularmente, detesto o Zé Serra, não voto nele nem para síndico do meu prédio, mas me comoveu muito, eu achei que ele foi de uma integridade, uma decência muito maior do que o presidente Temer, que no mesmo dia em que estava acontecendo essa cerimônia, a qual estava presente o José Serra, é bom que fique registrado isso, o Michel Temer estava num jantar, fumando charuto com os senadores que alteraram aí a lei contra a corrupção, independentemente da lei ter que sofrer alterações ou não. Mas assim, o presidente da República tinha que estar em Medellín, e depois tinha que estar hoje no velório dos jogadores da Chapecoense, e não passando só no aeroporto para não ser vaiado, como saiu hoje noticiado, eu ouvi ontem na ESPN, ele vai ao velório, porque a repercussão foi tão negativa, porque ontem na ESPN Brasil mostrou que ele não iria, o pai de um dos jogadores xingou publicamente ao vivo o presidente da República, falando assim, isso é uma indignidade, ele achar que a gente vai sair do velório para ir fazer uma cerimônia no aeroporto, porque ele queria que as pessoas fossem ao aeroporto para ele não ser vaiado no velório. Talvez tenha pego tão mal isso que ele se deu ao trabalho de ir até o velório. Mas enquanto a gente tem um pulha desse na presidência da República, pelo menos o ministro das Relações Exteriores, que é o Zé Serra, que é um homem que tem um vínculo com a América Latina, casado com uma chilena, né, morou no Chile, foi exilado político, foi lá e fez um belo discurso de agradecimento à população da Colômbia. A quantidade de imbecis que fizeram comentários nas páginas de internet, pessoais, diminuindo esse gesto, diminuindo, amesquinhando a própria homenagem que o povo colombiano fez, é inacreditável. Realmente as redes sociais, eu me alonguei aqui, porque esse assunto me tomou tanto essa semana, me desculpem, a morte, assim, a desfaçatez, o cinismo e o deboche dos políticos brasileiros, comparado com o que o povo colombiano fez por um time minúsculo do interior de Santa Catarina, mostra o tamanho da degradação moral no sentido elevado do termo, não da moralidade comum. Mas degradação das relações afetivas, dos afetos no Brasil. E tem outra coisa que eu acho que hoje é o valor que eu mais prezo, que é a privacidade. As pessoas estão hoje entregando a vida delas, publicando a vida delas, com uma tranquilidade. Eu vejo as pessoas postando coisas que só dizem respeito a elas. Sabe, essa praga do selfie, né? Uma praga esse negócio. As pessoas tudo... É minha intimidade, é a coisa que eu mais preservo. Você nunca colocou a foto das suas filhas na internet? Jamais colocarei.
Tenho uma filha de 12 e outra de 7. Elas jamais serão colocadas no meu perfil do Facebook. Isso é precioso para mim. A privacidade da minha família, da minha vida. Isso eu não posto, isso eu não divido com ninguém. Agora você não tem mais perfil de Facebook? Agora não tenho mais, nem eu saí, inclusive, do Instagram, do Facebook, qual era o outro, Twitter, que eu nunca utilizei, que eu acho aquilo mais louco ainda, mais paranoico. Você Eu nunca vou ter esse prazer que você teve, porque eu nunca entrei. Ótimo. Você também não, né? Então, é isso. O mundo aqui fora continua. Né? Então, assim, aquilo que eu estava falando, as pessoas colocam coisas, agridem as outras, de forma que jamais agrediriam na presença do outro. Jamais. Tem um filtro social que você falou, aquela piada infame que te vem à cabeça, e você controla. É assim que a sociedade se construiu. A vida e a humanidade, ela é feita dos interditos. Exato. Se vale tudo, aí é a barbárie. E o território das redes sociais é o da barbárie, não é o da civilização. Ali vale tudo. Existe um linguista russo que uma vez fez uma análise no começo do século XX, que ele falava assim, que existe uma dinâmica básica nas relações entre a linguagem e o comportamento afetivo, que assim, o nosso comportamento se pauta sempre por dois elementos, vergonha e medo. O medo é quando a ameaça vem de fora, a vergonha é quando você tem medo dos seus próprios sentimentos e não quer expô-los publicamente. Perfeito. De fato, você às vezes tem vergonha, E às as vezes redes você tem sociais medo aboliram e você... esses aboliram, exato. esses dois sentimentos, do medo e da vergonha. As pessoas... Cara, quando eu entrava no Face, a vergonha alheia, eu disse, cara, como é que pode o sujeito se expor desse jeito, falar uma besteira dessa? Não tem medo de todo mundo saber que ele é um idiota? Eu sempre soube que ele era um idiota, agora o mundo todo sabe que ele é um idiota, entendeu? Um amigo meu que me perguntou assim, você acha que o mundo ficou mais idiota? Não, as pessoas só revelaram quanto elas são idiotas. Né? Antes, todo mundo era idiota e ninguém sabia. Né? Você guardava a sua idiotia para si. Hoje você publica no Facebook. Então, só mudou isso. Só mudou o alcance da sua idiotia. Pouco antes de morrer, Humberto Eco fez um comentário dessa natureza. Ele falou assim, antes os idiotas estavam vociferando no boteco da esquina, agora estão na internet. Exatamente. Então, hoje, todo mundo virou produto. É isso que me incomoda profundamente. Né? Todo mundo virou analista político, todo mundo virou, hoje, analista de costumes, todo mundo virou censor do outro. Qualquer gesto que você faz, você... Não sei se vocês estão assistindo, não é propaganda, porque eu não ganho dinheiro para isso, mas aquela série, o Black Mirror, é fantástica, mostrando a que ponto a nossa civilização está chegando com essa invasão na vida privada das novas tecnologias. É algo complicadíssimo. Se não assistiram, assistam, está no Netflix. É absolutamente Será que eles vão me mandar alguma grana para essa propaganda, esse merchandising que eu estou fazendo? Mas assim, é impressionante. Você sabe que você deve ser o terceiro autor convidado aqui no Segundo Extensões que fala do Black Mirror. Olha, está vendo? É uma coisa realmente muito impressionante. E nessa terceira temporada tem um episódio muito interessante, o primeiro episódio da terceira temporada, que é o que está acontecendo hoje, na verdade, não é ficção, não é futurologia, em que as pessoas valem socialmente a partir da avaliação de notas de quem tem um celular na mão. Então, eu estou olhando para a senhora, por exemplo, aí não gostei dela, vou dar um 2 para ela. Aí, se ela tiver vários 2, ela vai ser um pária social, porque ela, coitada, aí eu dou 5 para ela. Aí ela agora ela vai se relacionar bem socialmente, porque ela tem 5 estrelas. A gente faz isso toda hora. Acabou, o cara do Uber me deixou aqui, eu dei 5 estrelas pro cara. Ou seja, ele dá para você, acontecendo? Né? E ele dá para você. Tipo, eu descobri outro dia que alguém falou que o passageiro também é avaliado. Também é avaliado. Então, assim, é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas não são mais avaliadas por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas aparentam ser. Né? Nós vivemos uma sociedade da aparência, em que todo mundo quer postar o prato que está comendo, o lugar, a viagem, não sei o quê, olha como minha vida é legal, eu sou rica, não tem aquela coisa na piscina. Todo mundo se exibindo, criando uma realidade artificial sobre si próprias, para serem bem avaliadas, ou para despertar a inveja, o ciúme, o que seja, a admiração do outro. Ou seja, é uma sociedade absolutamente da aparência. Né? É uma sociedade da aparência. E aí, a gente não está aqui para conversar sobre isso. Exatamente. Mas é tão empolgante esse assunto que a gente acaba entrando nele. Muito presente. É muito presente, está na vida de todos nós. Né? E eu que tenho filhas pequenas, percebo como isso tem um apelo, né? Um estímulo forte. Né? E se você bobear, ela fica o dia todo naquele negócio.
Quando eu estava escrevendo esse novo livro que eu entreguei ontem, nessa madrugada para a companhia, eu de vez em quando entrava no Face, assim, para dar uma... vou falar tal dia, não sei aonde, no Vila Lobos, vamos supor. Aí, quando você menos espera, você passou 45 minutos naquele troço ali. Eu perdi 45 minutos do meu dia nesse troço aqui, vendo o que os outros, emitindo opiniões sobre nada. Sabe? Eu podia ter produzido pra caramba, eu podia ter escrito pra caramba nesse tempo, podia ter lido, podia ter saído, ter dado uma volta no quarteirão, pegar minha cachorra e dar uma volta com ela. Não, eu estava lá 45 minutos. Quando eu percebi que eu estava 45 minutos, aí um amigo meu disse, só 45 minutos? Eu passo 3 horas. Eu disse, porra, o que é isso que está acontecendo? Aquilo é um vampiro de tempo, te desconcentra de tudo. Eu fico impressionado, eu vejo alguns amigos meus, jornalistas, que parece que não dormem. Eu acho que eles não dormem. Você entra 6 horas da manhã, os caras estão lá, ativos, tweetando, Facebook, fazendo selfie. 8 horas da noite, o cara ainda está lá. Eu disse, cara, o que esse jeito fez o dia todo? Né? Então, as pessoas fazem no trabalho e... Porra, mais grave do que fazer no trabalho é fazer no seu tempo livre. Cara, vai dar uma volta no parque, vai pedalar, cara. Sai desse negócio aí, entendeu? É isso. Mas voltando para o Getúlio e para o Castelo, a ditadura do Estado Novo foi tão ou mais perversa do que a ditadura militar, né, de 64, inaugurada em 64. Inclusive tem um diálogo que eu acho que eu tenho o dever e a obrigação mesmo de relatar para vocês, que eu não pedi autorização à família do Getúlio para fazer esses livros, né? Não pedi. Inclusive naquele momento em que era grande discussão nacional sobre biografia autorizada ou não. Eu não pedi porque eu sempre achei que Getúlio não pertence à família Vargas e nem pertence à família Dornelles. Getúlio pertence à história. Então, eu não pedi autorização. Mas, aí vem o Facebook, né? Mas eu soube, através do Facebook, que a neta do Getúlio, a Celina Vargas, tinha lido o primeiro volume e tinha colocado no Facebook dela que estava terminando o primeiro volume, estava lendo bem devagar os últimos capítulos, porque o segundo ia demorar ainda 1 ano para sair. E ela não queria terminar logo. Diante disso, eu me senti à vontade de ligar para ela e dizer, poxa, diante desse comentário, eu gostaria de conversar com você, sei lá, de repente tem algum documento da família que eu não tenha tido acesso no acervo do Getúlio e tal. Ela foi muito gentil e me convidou para tomar um café na casa dela, lá no Rio. Eu fui muito bem recebido, tem um busto de bronze do Getúlio no meio da sala, né? Coisa assim, tal. E ela tomando café comigo, e ela perguntou, e o segundo volume vai de quando a quando? Aí eu disse, o segundo volume vai de 1930, quando Getúlio chega à presidência, até 1945, quando ele é derrubado pelos militares. Aí ela estava tomando café, eu me lembro da expressão dela, estava com a xícara aqui, aí parou no meio do caminho e disse, o Estado Novo está aí dentro, né? A ditadura do Estado Novo está aí dentro. Eu disse, tá, claro. Ela olhou para mim e disse, eu não vou ler o segundo volume. Aí eu disse, não, eu não quero ler sobre a ditadura que meu avô implantou, eu não quero ler sobre tortura, eu não quero ler sobre prisão de intelectuais, eu não quero ler sobre reinações de Narizinho sendo queimado em praça pública como um livro subversivo, eu não quero saber do Filinto Miller, não quero saber da prisão do Graciliano, das torturas e tudo mais, tal, da perseguição à esquerda, não quero ler nada sobre isso. Mas você tem que escrever, senão não será a história do Getúlio. E eu disse, putz, né? Que senso de responsabilidade perante a guarda da imagem do avô e dizer, não, mas isso é parte da história dele, então você tem que contar. Né? E eu soube que depois, ela pulou o segundo, foi ler o terceiro, e eu soube que depois do terceiro ela leu sobre o segundo, ela leu o segundo. Né? Um amigo em comum me falou, ela leu o segundo, eu disse, e aí? Ela chorou muito, né? Mas disse que é um livro muito honesto, né? E que eu não ponho panos mornos na ditadura que foi o Estado Novo. Né? Pessoas enlouqueceram na cadeia de tanto ser torturadas, as pessoas morreram na cadeia. Né? Para mim, o mais emblemático é isso, um livro como Reinações de Narizinho, ser queimado em praça pública como obra subversiva, já diz tudo, né? Do obscurantismo que foi essa época. Né? Mas, e a gente esquece, por quê? Então, não só por ser mais remota no passado, mas porque a figura do Getúlio não é só a do ditador. O Getúlio foi, além do ditador, ele foi um líder que transformou a história do Brasil. Né? Então, você, quando vai analisar Getúlio,
Você não pode dizer, mais uma vez, a dicotomia, mais uma vez, o polarismo, a polarização burra. Getúlio foi um ditador sanguinário, um extremo. Getúlio foi o pai dos pobres, magnânimo, que deu os direitos aos trabalhadores, o outro extremo. Entre os dois extremos está sempre a verdade, né? Ou seja, qualquer posição extremada que você tome sobre qualquer coisa, você vai estar sempre pecando pelo excesso. Padre Cícero, inclusive quando saiu o livro do Padre Cícero, o anúncio da campanha de divulgação, publicado nos jornais, era: Padre Cícero, santo ou impostor? Você vai terminar o livro do Padre Cícero sem saber. Desculpa, se vocês não leram, vocês vão saber, vão ler o livro e vão dizer assim: mas afinal de contas eu não entendi, ele é santo ou impostor? Não sei. Mas, Lira, agora voltando para a pergunta, qual é seu nome, desculpe? Paulo, a pergunta do Paulo, eu acho que tem uma coisa interessante. O Castelo é o primeiro presidente do regime militar brasileiro, depois do golpe de 64. Diferentemente da ditadura do Getúlio, que durou de 30 a 45, sendo que o Estado Novo é de 37 a 45, e a parte, vamos dizer, é o período mais brutal, digamos assim, diferentemente desses 15 anos de ditadura, com um único presidente, a ditadura militar brasileira teve vários presidentes. O Castelo sendo o primeiro deles e pertencendo a um grupo que pensava, você vai discutir isso, vai me corrigir se eu estiver errado, mas que pensava em algum momento fazer a transição para a volta à democracia, etc. e tal. O grupo castelista, que depois volta com o Geisel e tem como decorrência o Figueiredo e o fim a transição para um regime democrático, né? Pelo menos livre, com governantes civis, etc. Mas tendo no coração, no cerne, o Costa e Silva e o Médici, que são a fase mais dura da ditadura, a gente não poderia dizer que o Castelo corresponde ao Getúlio de 30 a 37, que Costa e Silva e o Médici seriam, vamos dizer assim, o Estado Novo dentro do regime militar que a gente viveu durante 20 anos? Mais uma vez, se eu for concordar com você em tese, eu vou estar caindo, né? Eu tenho que poder fazer algumas ponderações sobre o que você está falando. De fato, quando a gente fala em ditadura militar, a gente sempre pensa numa coisa monolítica, né? E, na verdade, não era. Ali tinha confrontos de grupos, inclusive, que se digladiavam. O Castelo odiava o Costa e Silva. Em 77, o Brasil esteve no dia em que o Corinthians ganhou da Ponte Preta, acabando com 23 anos de jejum. No mesmo dia, o Silvio Frota estava ameaçando uma guerra dentro do Exército Brasileiro contra o Geisel, né? Exatamente. Então, tinha o grupo do Castelo, que você tem toda a razão, participava dele o Castelo, o Golbery, o Geisel, que eles se auto-intitulavam, inclusive, a Sorbonne dos quartéis, porque era aqueles que tinham pretensamente um maior nível cultural, intelectual. Iluministas. Iluministas, vamos dizer assim. Déspotas esclarecidos. E do outro lado, você tinha a linha dura, que era capitaneada ali, sim, pelo Costa e Silva, enquanto foi vivo, e depois passou o bastão para o Médici. Esses dois grupos não se bicavam. Inclusive, a Raquel de Queiroz me contou uma história que eu acho ótima, que quando o Costa e Silva se impôs como sucessor do Castelo, o Castelo ligou para ela e disse: Raquel, os dois cearenses, com essa verve cearense, né, disse: Raquel, tem uma piada para você espalhar entre seus amigos escritores intelectuais. Aí a Raquel nem gostava, né? Conta! Né? E aí ele diz: o Brasil está perdendo um presidente sem pescoço para ganhar um presidente sem cabeça. E exatamente os dois se odiavam. O Costa e Silva era considerado um bronco, um sargentão, um sujeito cujo maior desafio intelectual era fazer palavras cruzadas, era o máximo que ele conseguia chegar, né? E o Castelo era um sujeito que tinha veleidades literárias, né? Tinha uma biblioteca... Aliás, ele era parente do Zé de Alencar, não era? Era da mesmo tronco, do mesmo tronco familiar. Você que é biógrafo do Castelo Branco e do Zé de Alencar... O Alencar é do mesmo tronco. Você escolheu os cearenses... Inclusive, teve uma época que eu estava só fazendo cearense, né? Padre Cícero, José de Alencar, exato. Castelo e tal. Todo cearense é meio bairrista um pouco, mas tudo bem. E todo mundo é bairrista. Mas existia essa tensão, né? Essa tensão dentro do quartel, e quando o Castelo morreu, naquele acidente aéreo, sobre o qual... né, existe uma série de teorias conspiratórias, e eu mostro no livro que, apesar da teoria conspiratória sempre ser mais empolgante, na verdade a realidade é mais frustrante, porque na verdade foi uma fatalidade. O avião se meteu numa rota de colisão de um jato,
Não sei se vocês sabem da história, o Castelo já tinha deixado a presidência, tinha ido visitar a Raquel de Queiroz, no sítio dela, lá em Quixadá, no sítio Não Me Deixes, né? E voltou para Fortaleza de avião, num teco-tecozinho. E, segundo o piloto que sobreviveu, ele disse que, uma determinada hora, no voo, já chegando em Fortaleza, o Castelo teria pedido para sobrevoar a Lagoa de Messejana, né, que era onde ele tinha passado a infância dele. Sobrevoa a Lagoa, estou com saudade da Lagoa. Aí ele saiu da rota nesse momento. Nesse momento ele entra numa rota de colisão com um jato, uma esquadrilha, na verdade, de caças aéreos, né, que estavam naquele momento fazendo um treinamento. E o jato bate exatamente no leme do teco-teco, né, e isso fez com que ele perdesse o controle e caísse e resultasse na morte do Castelo. E aí eu tenho um amigo meu que é físico, ele brinca, rapaz, o cara que tivesse feito isso de propósito merecia o Nobel da física, da matemática, calcular a velocidade dos dois aviões, né, o ponto de impacto, só mesmo, né, não tem como isso ser calculado, ser premeditado. Foi uma fatalidade. Bom, quando o Castelo morre, ele que seria eu não digo um opositor do Costa e Silva, mas seria uma voz forte, dissonante dentro do regime, né, ele perde essa condição, logicamente morto, e nos escritos dele estava claro, ele sempre dizia, o movimento civil, que eles chamavam de revolução, civil-militar, que eles chamavam de revolução, foi uma atitude cirúrgica, naquele momento, para derrubar o Jango, mas que ele, Castelo, era da opinião que deveria ser nomeado um civil para sucedê-lo. E foi isso que ele não engoliu o Costa e Silva. Então, nuances, né? As nuances. Era um ditador? Era. Era autoritário? Era. Todo militar é autoritário. Não tem jeito. Faz parte da formação do cara. Não tem jeito. Né? Eu jamais conseguiria ser um militar, aquela vida castrense e tal. Tudo tem que ser... Tal. E ele era. Mas era um sujeito que tinha os seus pontos positivos? Era, claro. Assim como Getúlio. Né? Assim como Fidel, assim como, sei lá. Acho que você teria dificuldade de falar isso sobre o Médici, por exemplo. Eu não estudei o suficiente para o Médici. O Costa e Silva, né? Eu não estudei os dois suficientemente para falar. Hoje, se você me perguntasse, eu teria só uma opinião contrária a eles, né? Mas é engraçado, o Castelo, mesmo antes de você ser um estudioso, talvez você soubesse que tinha elementos legais nele, assim, por tudo que cerca a trajetória dele. Sim, até o próprio sim. fato de ter alimentado o grupo que depois fez a distensão, etc. E tal. Agora, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu estava falando da Raquel e me lembrei, com o fato de eu ter entregue os originais do livro essa madrugada, eu me lembrei de uma frase da Raquel uma vez. Eu perguntaram a ela se ela gostava de escrever. Aí ela disse, não, eu gosto de ter escrito. Eu estou exatamente sentindo essa frase. Eu gosto de ter escrito. Boa. Sensação boa, entreguei o livro. Você vai se dar quanto tempo de férias agora até começar o segundo Agora volume? eu estou indo semana que vem para Fortaleza, vou comer caranguejo, tomar cerveja na praia até o final de janeiro. Depois você retoma. Fala uma coisa, você falou que quando você foi visitar era a sobrinha do Getúlio, neta do Getúlio, que tinha um busto de bronze no meio da sala. Eu lembro que uma vez eu fui te entrevistar, você estava publicando, acho que o último volume da biografia do Getúlio, e o seu escritório estava repleto de estatuetas, flâmulas, fotografias, documentos, réplicas, cópias de coisas que tinham a ver com o Getúlio. Daí você contou que todo biografado que você escolhe inspira um pouco a decoração do seu escritório, né? Como é que tá? Tá uma escola de samba o seu escritório agora, né? Eu gosto de me cercar de imagens que me levem para dentro da história. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo a Maísa, eu só ouvia a Maísa, as músicas da época, tinha um retrato da Maísa no meu flanelógrafo em frente ao meu computador, fotos da Maísa criança, fotos da Maísa moça, fotos da Maísa madura. No caso do Getúlio, eu entrava nesses sites de leilão virtual, do Mercado Livre, essas coisas todas, comprava canequinhas da campanha política do Getúlio, bottoms, e botava ao meu redor, porque eu fico olhando para aquilo e vou entrando na história, né? E no caso do samba também, né? Comprei discos antigos de samba, consegui arrebatar uma coisa que eu acho linda, que é a capa do disco do Noel Rosa, desenhada pelo Di Cavalcante, que é uma coisa maravilhosa, que fica olhando para ela, assim, tal. Nesse momento, ontem de noite, eu saí guardando tudo
Eu disse, só volto em fevereiro, pessoal. Sabe? Saiam do meu campo de visão, não quero pensar em vocês agora. Mas tem essa necessidade. Padre Cícero, tem uma coleção de estatuetas de Padre Cícero de madeira, feito por artesãos do nordestinos, estilogravuras. Eu tenho que entrar na história. Inclusive, uma vez eu estava no Jô, e o Jô disse, esse negócio de botar a foto do cara assim, tal, várias fotos, isso é coisa de serial killer. Né? Aí eu disse, mas a diferença é que o serial killer coloca lá o cara para matar, né? O meu é para devolver a vida a esse sujeito. É uma forma de trazê-lo à vida, é uma forma de... Tem uma coisa, Manuel, que eu só consigo escrever sobre alguém quando eu sei o máximo de informações possíveis sobre ela, como é que ela andava, como é que ela falava, se ela tinha algum cacoete. Essa pessoa tem que se materializar na minha frente. Como é que é o seu processo, assim, quando você vai escrever a biografia do Zé de Alencar, você primeiro fez da pesquisa e depois começou a escrever, ou durante o processo de escrita você continuava pesquisando e tinha que dar umas interrompidas, eventualmente via Semana em São Paulo, Zé de Alencar, enfim, Moro do Rio de Janeiro, você tinha que ir para o Rio, interromper o processo de escrever o livro para ir para lá, fazer alguma pesquisa complementar? Como é que funciona, como é a dinâmica básica do seu trabalho como biógrafo? A primeira coisa é você tentar esquadrinhar, mapear tudo aquilo que de relevante já se escreveu sobre o personagem, né? Então, no caso do Getúlio, por exemplo, o primeiro ano de trabalho inteiro foi só ler livros sobre Getúlio, antes de ir para o acervo dele, inclusive. Foi ler. O Getúlio foram 5,5, 6 anos de trabalho. Então, o primeiro ano foi só leitura. Aí eu vou para o acervo, aí vou para as fontes primárias. Nesse processo, eu já desenho mais ou menos a arquitetura do livro, já tem um esqueleto do livro. No caso do Getúlio, defini que iam ser 3 volumes, cada volume ia de tanto a tanto, e dentro de cada volume vai ter tais episódios centrais. Aí eu monto esse esqueleto e começo a fazer o rascunho dos primeiros textos. Mas isso sempre em simultânea à pesquisa. Não tem isso de você, acabei de pesquisar tudo e agora vou escrever. Não, porque na hora que você está escrevendo, vão surgindo novas demandas. E vão surgindo as lacunas, e você sente a necessidade de voltar aos documentos para preencher essas lacunas. Então, é um processo que, às vezes, caminha simultaneamente. Então, não tem essa história, eu já sei tudo sobre o Getúlio, agora eu vou sentar e vou escrever. Não, as perguntas, inclusive, vão surgindo no processo. E esses primeiros textos vão sendo reformulados. Eu já falei para você, eu reescrevo bastante os textos. Cada parágrafo é burilado e reescrito várias vezes, não no sentido de enfeitar esse texto, muito pelo contrário, é para tirar desse texto qualquer tentação de fazer literatice. Tem uma linguagem objetiva, jornalística e, ao mesmo tempo, sedutora. Pelo menos tenta ser sedutora, Ou seja, eu tento pegar o leitor, tento levar o leitor para dentro da cena. Então, cada começo de capítulo, quem lê meus livros sabe disso, cada começo de capítulo tem sempre uma pegada meio cinematográfica. Uma cena em que você utiliza uma narrativa meio sinestésica, em que você põe estímulos visuais, auditivos, se possível até gastronômicos. Você apela para os sentidos do leitor, para o leitor se sentir, por exemplo, no caso da Maísa. A primeira cena da Maísa é a Maísa cantando, o livro da Maísa é a Maísa cantando numa pequena boate esfumaçada, e ela bêbada, como sempre, ela canta e aplaudida, quase cai na hora de sair do palco, trôpega, vai para o apartamento e vai para o banheiro, se tranca no banheiro e corta os pulsos, dentro da banheira. Aí eu disse, essa cena é forte, legal, para começar o livro. Já define a personagem, o problema dela com a bebida, a depressão, o ocaso, depois de ter feito muito sucesso, cantando numa pequena boate. Bom, isso é uma boa cena. Agora, para contar essa cena, eu preciso do maior número possível de elementos para dar para o leitor. Então, tem fotos dela nesse show? Tem, ótimo. Como é que ela estava vestida? Ela estava com um colar de pérolas que dava 6 voltas no pescoço. Bom, essa é uma imagem bacana. Maísa vestida com vestido de tal cor, com um colar de pérola que dava 6 voltas no pescoço, foi para o camarim, tomou uma dose dupla de uísque, segundo o Miele me contou. Então, você vai juntando, aí ela vai para o apartamento. Eu preciso ir nesse apartamento. Eu preciso levar o leitor para dentro do banheiro da Maísa. Então, você vai no prédio onde ela morou. Qual era o apartamento da Maísa? O apartamento tal. Mas foi reformado, não é mais do mesmo jeito.
Aí você procura o síndico. Tem algum apartamento que não tenha sido reformado, que ainda seja dos anos 60? Tem, o apartamento apartamento 202, vamos supor. Vou lá, tindom, eu sou jornalista, estou fazendo um livro sobre a Maísa, ela morou nesse prédio, eu soube que seu banheiro está do mesmo jeito que era o banheiro dela, eu preciso entrar no seu banheiro. O cara, como assim você vai entrar no meu? Eu preciso, por favor, deixa eu ver o seu banheiro. Então você vai ver o banheiro do cara, fotografa, escreve. Esse é o banheiro em que a Maísa tentou se matar pela primeira não, uma das inúmeras vezes que ela tentou se matar. Então, no caso do Getúlio, é a cena dos aviões chegando, os aviões italianos chegando no Rio de Janeiro, depois da travessia do Atlântico, os aviões prateados, olha lá, a cor do avião, importante. Era um dia de sol, então você, aquela fuselagem prateada brilhando, o avião tinha o símbolo do fascismo, a bandeira da Itália, aí você pega a foto da praia do Flamengo naquele dia, coalhada de gente esperando os aviões chegarem, ou seja, você dá todos esses elementos para o leitor está dentro da cena, e aí você já ganhou o leitor, né? Você já levou o leitor para dentro da história, e aí você continua a história, né? Então, esses elementos na construção da narrativa são fundamentais, né? No caso do José de Alencar, foi o mais difícil, porque século XIX, né? Então, todas as fontes eram do século XIX, e fontes mais duras, né? Sem esse colorido. Então, o que ajudou foi o fato do Alencar ter escrito muito sobre si próprio, né? E ele dava esse colorido. Então, você tem que buscar esse colorido da narrativa para oferecer para o leitor. Do Padre Cícero, eu sou cearense, conheço... né? Tem um negócio do Padre Cícero que eu tenho que dizer para vocês. Eu sou agnóstico, né? Mais uma vez, eu lembro que minha mãe disse, meu filho, nunca mais diga esse negócio quando você estiver dando palestra, que você é agnóstico. Eu disse, por quê, mamãe? Agnóstico é o ateu covarde. É o ateu que não tem coragem de dizer, eu sou ateu. Aí você diz que é agnóstico. Então, assim, diga que é ateu, né? E ela que é uma católica, né? Eu disse, não, mamãe, eu sou agnóstico. Então você é um covarde mesmo. Então, na verdade, é o seguinte, eu sou um agnóstico, então não acredito em milagres, não acredito em santo, não acredito em nada disso. Mas uma coisa que me comoveu durante todo esse processo é a fé popular. É impressionante, a fé do povo nordestino, né? É um negócio impressionante, é visceral, né? E é por isso que talvez as pessoas não entendam muito bem o personagem Padre Cícero e não entende muito bem essa fé. Eu próprio não entendia. Eu, quando era jovem, quando eu fazia lá universidade, a compreensão que eu... Lá em Fortaleza, hein? A compreensão que eu tinha do Padre Cícero é que era um sujeito que tinha vivido de explorar a ingenuidade e a fé do povo simples do sertão. Essa era a minha visão sobre o Padre Cícero. Sempre foi, até então. Muito baseado nas minhas leituras de juventude, que considerava a fé uma alienação e esse tipo de coisa, né? Principalmente a fé popular, a exploração do pobre. Tá? Aí eu entro em contato com os romeiros. Eu digo, cara, tem nada a ver aquilo que eu pensava. Essa gente é de uma profundidade, é de uma sensibilidade, é de uma honestidade. Essa fé é tão honesta, essa fé é tão visceral. E uma das coisas que mais me comoveu nisso aí foi quando o último capítulo do livro, o epílogo do livro do Padre Cícero, é a narração da missa de 70 anos da morte dele lá em Juazeiro do Norte, em que, não sei se vocês, só para dar uma manchete rápida, o Padre Cícero morreu proscrito da igreja e quando o Ratzinger, que viria a ser o Bento XVI, era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele reabriu o processo para reavaliar essa punição do padre, né, histórica, para tentar reabilitar o Padre Cícero, né, segundo o Ratzinger, na carta que eu reproduzo no livro, porque, por uma questão política, né, porque a igreja não podia manter à margem da liturgia uma legião de devotos que o Padre Cícero tem. Então, no momento em que o Brasil, a Igreja Católica, perde fiéis, né, numa velocidade avassaladora, uma sangria de fiéis para as igrejas neopentecostais, e isso está dito na carta do Ratzinger, né, diante da avalanche de conversões para as igrejas neopentecostais, nós não podemos dispensar um sujeito como o Padre Cícero, né, não podemos deixá-lo à margem. E nessa missa de 70 anos, o bispo italiano, que era até bem pouco tempo, está saindo agora porque pegou um câncer e tal, ele rezando nessa missa campal, uma praça enorme, né, 50 mil pessoas, 50 mil devotos do Padre Cícero, ele no púlpito, ao céu aberto,
o túmulo do Padre Cícero na capelinha atrás dele, e ele diz: meus amiguinhos era o vocativo que o Padre Cícero utilizava para se referir aos seus fiéis. Então, ele pediu emprestado até o vocativo do padre, né? Meus amiguinhos, dizem que ele estará ali, e apontava para o túmulo, e dizia: não, meus amiguinhos, ele não está ali, ele está ali, e apontava para o céu. Padre Cícero está sentado do lado de Deus, Jesus, nosso Senhor. Aí a multidão, né? Ele está olhando para nós, ele está sorrindo, viva o Padre Inciso! E aquela multidão, viva! Eu disse: eu preciso saber como é que esse discurso está chegando na cabeça do romeiro. Aí eu peguei a primeira romeira que me veio, uma senhora, uma velhinha, bem velhinha, uma típica romeira do Padre Cícero. A senhora ouviu aí o que o bispo está falando? Ela disse: meu filho, eu estou emocionada. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver um bispo dar vivas ao Padre Cícero. Eu estou emocionado. Eu disse: eles vão reabilitar o Padre Cícero, viu? Ela olhou para mim assim: vão o quê? Eu disse: reabilitar. E ela disse: oxe, o que é isso? Eu disse: reabilitar. Bem, eles vão perdoar o padre. Perdoar meu padrinho? É perdoar meu padrinho de quê? Meu padrinho não fez nada de errado. Eu sei, eles vão... Aí eu tentando explicar, estava me enrolando, né? Tentando me explicar. Aí chegou um momento que eu usei... Não, eles vão... É o primeiro passo para a canonização do padre. Tá? A canonização, eu sei que é, meu filho. Canonização não é esse negócio de virar santo? Eu disse: pois esse bispo não sabe de coisa nenhuma. Eu disse: como assim? O Padre Cícero já é santo. O Padre Cícero é santo dentro do meu coração. Aí eu disse: putz, agora é isso aí, ó. Que ninguém nunca vai entender essa fala dessa senhora. O Padre Cícero, ela está pouco se lixando para a chancela da igreja oficial. Isso para ela não interessa. Interessa é a fé dela, essa relação dela com a divindade estabelecida por meio do Padre Cícero. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. E eu, um homem de pouca fé, ou de nenhuma fé, me emociono diante disso. Como não me emocionar? E aí é que eu acho que, ao contrário do que eu sempre imaginei, que a fé popular era alienada, a fé popular é transgressora. Ela é absolutamente transgressora. Por quê? Porque ela não se deixa cooptar por essa asepsia do rito oficial. Tem uma outra frase de uma romeira que eu ouvi, que eu acho linda. Ela diz assim: Padre Cícero é o único santo que aguenta levar sol na cabeça. E não deixam ele entrar na igreja, ele está no meio da rua, ele está no meio da gente e leva sol na cabeça igual a gente. Eu disse: porra, olha que lindo, cara, olha que percepção das coisas, né? Aí um idiota como eu, que não acredita em nada, né, fico diminuído diante de uma sensibilidade dessa, né? Mais uma vez vou citar a Raquel. Pô, a Raquel hoje está onipresente aqui, né? Pode ser sua próxima biografada. Não. A Raquel dizia, já velhinha, perto de morrer, ela dizia assim: estou muito preocupada. Eu vou morrer e eu não acredito no céu. Eu vou morrer, eu vou me acabar. Eu queria tanto acreditar em alguma coisa, queria tanto acreditar em Deus, mas... Aí ele disse a frase que eu acho genial: mas Deus não me deu o sentimento da fé. Eu acho isso profundo, né? Divino, né? Deus não me deu o sentimento da fé. Eu disse: que maravilha, só uma figura como a Raquel, né, que dizer uma beleza dessa. Desculpa, acabei me estendendo. Não, é ótimo mesmo, né? Porque é como se ela por antífrase, né? Por negação, ela falasse: Deus existe, né? Porque eu não acredito, mas é porque Ele, que eventualmente existe, não me deu a capacidade. Ribeiro diz uma coisa parecida. Assim, Ribeiro dizia assim: Deus, fé é uma questão de iluminação. Eu nunca fui iluminado, nunca me iluminaram, infelizmente. Não, é um pouco isso, é a negação, é a afirmação pela negação, né? Exato, né? Interessantíssimo. Lira, a gente está chegando mais ou menos no fim do nosso encontro. Alguém mais tem perguntas? Por favor, se tiver, levante a mão. Como diria o bispo: fale agora ou se calem para sempre. Eu tenho duas perguntas. Você tem? Então, por favor. Oi, Lira, tudo bem? Falando então sobre o seu novo livro, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a mulher sambista, quando ela ganha destaque. Legal, legal. As mulheres são fundamentais nessa história, né, na história do samba. Primeiro porque elas, principalmente as tias baianas, né, que foram para o Rio de Janeiro, a comunidade se
se organizava em torno dessas matriarcas, né? Elas que tinham... Aí idealizaram isso numa figura da tia Seata, né? Na verdade, existiam várias tias Seatas nos vários bairros do Rio. Então, eram essas mulheres, essas matriarcas baianas, que reuniam, que congregavam, tinham um papel social importante de serem a referência dessas comunidades, né? E elas eram também, nessas sambas de roda, elas também compunham. Provavelmente, pelo telefone, deve ter versos de algumas dessas mulheres, né? Como essa autoria é indefinida, mas com certeza elas faziam parte desse processo, não só, como algumas pessoas colocam, como essas matriarcas que organizavam, mas elas estavam dentro disso. Basta você ir no recôncavo baiano, né, e ver o papel que as mulheres desempenham no samba de roda, né? Elas são aglutinadoras, além de ser as melhores passistas, né, elas são aglutinadoras, elas acolhem, elas abraçam, né? E aí você, na evolução disso, você vê que boa parte, já falando do samba, já formado como gênero, você vê que o principal protagonista das canções são as mulheres, né? O sambista só fala de mulher, de orgia, de mulher e de samba, né? São os 3 temas preferidos. Então, a mulher está dentro desse universo, né? Nesse sentido. Agora, infelizmente, né, poucas conseguiram a dimensão que uma Clementina de Jesus conseguiu. E Clementina é genial, né? Clementina é tudo, né? E que é uma jongueira, né? Uma coisa do samba de raiz e tudo mais. Está cheio de Clementinas por aí, só que elas não foram reveladas, descobertas, vamos dizer assim. Atribuem, inclusive, a descoberta da Clementina ao Hermínio Belo de Carvalho. E o Hermínio diz assim: eu não descobri, por favor. É a mesma coisa que dizer quem foi que descobriu o Brasil. A Clementina sempre existiu, ela sempre estava lá. O que eu fiz foi levar ela para o estúdio para gravar. Então, não tem essa coisa que eu sou, né, o descobridor da Clementina. Então, está cheio dessas mulheres, né? Então, as mulheres têm uma participação enorme, não só como fontes de inspiração, não só como essas tias acolhedoras, mas também as mulheres são sambistas. Mas, infelizmente, o machismo impera até aí, né? Até na lógica desse mercado. E eu mostro, inclusive, como é que o samba sofreu um processo dialético, mas da absorção dele pelo mercado, como foi que ele foi se branqueando, como foi que ele foi se desafricanizando para ser envolvido pelas lógicas do mercado. Isso não significa que o samba tenha tido uma posição passiva. Não, ele também se aproveitou disso. Então, ele também jogou o seu jogo, né? É um jogo de mão dupla. Mais uma vez, a gente não pode ter uma visão só de um... Mas isso acontece a partir de que momento? Já no comecinho, ali nos anos 20, final dos anos 20, quando e tem um personagem fundamental também, muito mal compreendido, que é o Francisco Alves, cantor, né, grande cantor da época, e que era o sujeito que passou para a história, para muita gente, como o sujeito que roubava samba e que comprava samba. Roubava e comprava samba? Roubava e comprava samba. Ele era perito nisso. Mas sem ele, o samba não teria ido para o mercado, não teria sido gravado, o Ismael Silva não teria feito o sucesso que fez na época, né? Todos aqueles sambistas que ele chegava e comprava mesmo. Ele chegava e dizia: quanto é que é quanto o meu samba tal? Aí o cara dizia assim: eu vendo por tanto. Se eu assinar sozinho é tanto, se você assinar comigo em parceria é tanto. Era um negócio. E o Cartola dizia: vendi muito samba. O Cartola dizia: vendi muito. Eu precisava comer, eu precisava beber. Eu gosto de beber, eu gosto de comer. Então eu vendia samba, vendi para o Francisco Alves, vendi para o Mário Reis, vendi para todo mundo. Então, assim, era algo natural na época entre eles. Era uma forma deles também sobreviverem. Então, não pode ter, mais uma vez, uma postura moralista, dizer: o Francisco Alves, ladrão de samba. Não. Era um jogo, era um negócio, né? Outra coisa, você falou de uma personagem que você disse que foi fundamental, que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, que é o Hilário Jovino, né? Aqui na matéria que a Folha de São Paulo publicou sobre o seu livro, uma matéria muito boa, do jornalista Maurício Meirelles, nessa matéria ele abre falando de uma outra personagem que é o Zé Espinguela.
Essa é uma personagem que você desencavou aí ou já estava aparecia em outros registros? Ele é conhecido, pelo menos para quem pesquisa sobre samba, quem entende de samba, ouviu falar desses dois personagens. Mas, para o senso comum, para o público em geral, são dois personagens bastante obscuros e que eu ponho, sim, no livro um certo relevo, até por conta disso. E tanto é, isso eu acho importante, tanto é que foi o enfoque da matéria que a Folha publicou, destacando esses dois personagens. A Espinguela foi o cara, era um alufá, né, um sacerdote malê, né, malê era o islamismo africano matizado pelos saberes da cultura e da tradição e da religião afro, né? Então, era um sacerdote, uma alufá, e que era sambista, né, e fez os primeiros concursos entre os representantes das escolas de samba no Rio de Janeiro, em 28. Se tinha conhecimento de que ele tinha feito um concurso em 29. Chamava embaixada, não é isso? Embaixadas, em vez de escolas. Tudo que eu sei de samba da matéria, uma entrevista com ele na Folha de São Paulo. Então, essas embaixadas, ele chamava para a casa dele e ele fazia o concurso, né? E sabia-se desse 29, e eu descobri numa nota de um jornal de época que ele tinha feito já em 28 o primeiro, né? Então, o primeiro não foi nem em 29, foi em 28. E ele chamava o pessoal da Mangueira, e o Cartola, e o Gradim, e o Carlos Cachaça, chamava o pessoal... O Cartola é impressionante, eu estava comentando com você um pouco antes da gente começar, eu não sabia que o Cartola em 28 estava nativo, assim. Pois é. Quer dizer, ele foi até os anos 80, sei lá, morreu nos anos 80, 90. Inclusive com um sumiço no dele, meio, né? Zica, com um sumiço no meio, porque nos anos 50 ele desaparece. Ele conhece uma mulher e some, né? E enfia o pé na jaca, toma todas e some. Já compositor, com músicas gravadas por Francisco Alves, e tal, e ele desaparece, e é dado como morto, né? Todo mundo achava que o Cartola tinha morrido. E ele é redescoberto, anos depois, como lavador de carros, né? E estava lavando carro. O sujeito de um talento enorme estava lavando o carro porque entrou numa decadência, né? E um jornalista descobriu e disse: "O que você está fazendo aqui? É o Cartola, cara? Você é o Cartola? Pô, vamos gravar, vamos fazer coisa." Foi enquanto tem a redescoberta do Cartola, e ele grava os dois primeiros discos dele, né, da vida, já velho, né? Então mas ele começa lá em 29, nesses concursos do Zé Espinguela, o pessoal de Oswaldo Cruz, o Paulo da Portela, que vai fundar a Vai Como Pode, que depois se transformou em Portela, né? Então, esses caras estavam todos lá junto com o Zé Espinguela, né? E o Zé Espinguela é um personagem que passou um pouco batido, né? Como ele não entrou no mercado, né? Como ele não foi para o mercado, o final desse primeiro volume é exatamente quando se dá uma transição entre esse samba original, né, esses fundadores, esses pioneiros, eles sucumbem diante de uma geração brilhante, que é a chamada geração da época de ouro, que aí vem Noel, né, vem todo esse pessoal, que obscurece, né, diante do talento e diante da exposição e diante de ter entendido as engrenagens do jogo, da indústria, da então nascente indústria do entretenimento, né, o teatro de revista, o rádio, o mercado fonográfico, eles conseguem jogar isso melhor do que essa turma mais antiga. Tanto é que o Hilário era crítico das escolas de samba, ele não gostava da escola de samba, ele achava que era isso lá no começo, nos anos 30, né, ele morre em 33. Ou seja, no ano do segundo desfile. Ele falava mal: "Isso aí não é samba, não, isso aí é outra coisa, isso não é samba." E hoje a gente diz que as escolas de samba hoje não são samba, né? Que as antigas é que eram. Ou seja, a gente não pode nunca imaginar nada parado no tempo, né? Inclusive a cultura popular. A gente tem uma mania de dizer assim: não, isso se desvirtuou, isso já não é mais cultura popular. Como se a cultura popular tivesse que ficar... A gente tem uma tendência a folclorizar, ou seja, congelar no passado. Museificar, né? Folclorizar, né, a cultura popular. Hoje, por exemplo, eu que sou cearense, sei que hoje os bons e grandes cordelistas estão fazendo cordel na internet. Ah, então isso não é mais autêntico. Que não é autêntico? É a ferramenta que hoje ele dispõe. Uma ferramenta que hoje tem um alcance muito maior. A gente não pode cair nessa tentação de folclorizar a cultura popular e guardar, porque senão a gente vai fazer realmente isso, folclore. Isso aí não é cultura, folclore não é cultura. Folclore é a deturpação, a tentativa de congelar no tempo, estilizar algo, né? Algo estilizado, é igual os grupos de tradição de gaúchas, né? Que aquele povo que se veste lá como gaúcho, tá? Aquele gaúcho é uma invenção, aquele gaúcho não existe. Aquele gaúcho é uma invenção do romantismo,
da literatura romântica. Eu mostro isso, inclusive, no primeiro volume do Getúlio, que aquilo é uma invenção, é a invenção da tradição, né? A famosa expressão, é a invenção da tradição. Então, a gente não pode imaginar a cultura, e a cultura popular também, principalmente, como algo que é imune às influências do seu tempo. Né? Lira, para finalizar, realmente a gente está chegando agora no momento final aqui do nosso encontro. Já que você falou dessa ideia da tradição, a gente tem aqui um biografado seu que foi uma pessoa muito preocupada em criar uma tradição, uma mitologia nacional, que foi o José de Alencar. Resumidamente, e o Getúlio depois. O Getúlio, exato, todos eles, mas é muito engraçado porque assim, o grande projetista assim, de uma mitologia nacional foi o José de Alencar. E, no entanto, você mostra um autor completamente em conflito com o imperador e em conflito com as autoridades. Eu achava que ele era, antes do seu livro, eu achava que ele era muito mais oficial. E ele é o contrário disso, né? Inclusive, esse livro que foi publicado originalmente pela editora Globo e está sendo reeditado no começo do próximo ano pela Companhia das Letras, quando eu escolhi a foto de capa, eu disse, eu não quero aquela foto oficial clássica do José de Alencar que nos aterrorizava quando era criança. Medalhão, né? Quando as professoras nos obrigavam a ler o Guarani com 10 anos de idade. Eu cresci odiando José de Alencar, eu detestava José de Alencar, com todas as minhas forças. Eu achava esse cara um porre, um xarope, sabe? E aí comecei a ler o José de Alencar adulto. Eu disse, cara, esse sujeito é muito bom, esse cara é genial, e esse cara é polêmico, é buliçoso. Aí quando eu disse, não vai ser a foto clássica do José de Alencar, vai ser essa caricatura, porque era assim que os contemporâneos de Alencar o viam, um sujeito mexendo num vespeiro, um Alencar mexendo no vespeiro. Era essa a imagem que o José de Alencar tinha na época dele, um sujeito briguento, brigava com todo mundo, e o nome do livro é O Inimigo do Rei, exatamente por isso, pelas brigas dele com o imperador, né? E o subtítulo vai no sentido do que você estava falando, o subtítulo é enorme, coitado do capista, teve um trabalho desgraçado de colocar esse título desse tamanho na capa do livro. O subtítulo é Uma Biografia de José de Alencar, ou A Mirabolante Aventura de um Romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Ou seja, o conceito de Brasil, o conceito de nação, né, surge lá no século XIX, e o Alencar é um dos primeiros a pensar esse conceito de nação. Ele diz, o Brasil não tem uma literatura, o Brasil não tem um teatro, o Brasil ainda não é Brasil. Então precisamos forjar uma tradição, precisamos ter o nosso mito fundador. Aí o que é que ele faz? Faz Iracema. Iracema é a Índia que casa com o guerreiro branco, com o Martim, e tem o Moacir, o filho da dor, em Tupi, né? Então, é o primeiro brasileiro, é o mito fundador, a mistura do branco com o índio. Aí o Alencar deixou o negro de fora, ele que era, inclusive, anti-abolicionista. E eu discuto isso, mostro que ele era a favor da escravidão. Não é que ele fosse a favor da escravidão, ele achava que a escravidão era um mal necessário, na cabeça dele, e ele vai ter, inclusive, uma polêmica, uma das boas polêmicas que ele vai ter é com Joaquim Nabuco. Quando Joaquim Nabuco dizia, você é um escravocrata. Ele dizia, não podemos abolir a escravidão porque vai ter um caos na economia do país, na agricultura. Era aquela visão, né, do século XIX, um homem do século XIX, o Alencar era um homem do século XIX, inclusive no final da vida, eu também narro isso no livro, ele faz a primeira e única viagem dele para o exterior. Ele vai para Londres, e naquela época ele vê o metrô de Londres. Como a gente está atrasado, hein? No século XIX já tinha metrô em Londres. Pois é, aqui a gente não chega, aqui não consegue chegar de metrô aqui no parque. Então é incrível, né? E aí ele se depara com o metrô, e ele diz, eu não nasci para essa época, eu sou um dinossauro, eu sou um antediluviano, eu não vou conseguir viver num mundo em que as pessoas andam debaixo da terra, não vou. Então ele era um homem do século XIX, mas ele queria fazer uma literatura nacional, e aí ele faz o gaúcho, o sertanejo,
os índios, a literatura indianista, os perfis urbanos cariocas, Lucila, Senhora, 5 Minutos, ou seja, ele queria mapear o Brasil. Aliás, Senhora, pouca gente sabe talvez, mas é a Dama das Camélias, né? É uma versão brasileira e muito melhor do que a Dama das Camélias, que é do Alexandre Dumas Filho. Exato. O bom é o Alexandre Dumas pai. Exato. O Alexandre Dumas Filho é meio piegas, né? A versão explicitamente é uma versão, uma Dama das Camélias brasileira, a do Alencar, é muito melhor que a versão francesa. E aí ele quer fazer também um teatro nacional. Então ele começa a fazer peças de teatro com personagens nacionais. Ele faz o primeiro libreto de ópera em português, né? Em brasileiro, na verdade, como ele dizia, que já não era a língua portuguesa, já era uma língua brasileira, né? Que ele disse que o Brasil não fala português, o Brasil fala brasileiro. Né? E de fato, a nossa língua, o que eu estou falando aqui não é propriamente português. Um português teria dificuldades de acompanhar um pouco essa fala. Por quê? Porque eles falam com outra inflexão, com outras palavras. Nós absorvemos, nós somos um país mestiço, nós somos um país miscigenado. E isso é que faz esse país tão espetacular. Né? São essas várias influências, né, que compõem a nossa cultura. Né? E é por isso que a gente também não pode pensar na cultura como algo estanque. Né? Então, Alencar queria forjar esse conceito de país, esse conceito de nação. E, lá no Getúlio, o Getúlio quer institucionalizar esse conceito. Né? Tanto é que o samba, olha como os personagens se mexem e se misturam. Agora, o Getúlio institucionaliza o samba como gênero nacional por excelência. Né? É ele que passa a fazer do samba, tirar o samba dessa área de marginalidade e diz, não, nós precisamos ter um símbolo nacional. E o samba tem que estar dentro dele. Esse conceito de Brasil, esse conceito de nação, que é um conceito absolutamente, cá para nós, autoritário. O conceito de nação é autoritário. Né? Não existe, país não existe. País é uma construção cultural. Não existe. Fronteira é uma construção cultural. Né? Um dia que termina São Paulo e começa Paraná, isso não existe. Isso é uma convenção. Né? Então, o conceito de Brasil... Por isso que eu detesto o termo identidade cultural. Esse termo é furado. No Brasil, não tem identidade. O Brasil são Brasis. Não tem uma identidade nacional. O brasileiro, como não tem o paulista, como não tem o baiano, como não tem o cearense. Né? Não tem isso. Né? Tudo isso é construção e é estereótipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos. Se você percebe a diferença entre quem... português, o brasileiro falado na Moca, em Pinheiros, sim. Ou seja, dentro da mesma cidade, que dizer do resto, vai falar de uma identidade única. Só para terminar, tem uma historinha ótima que minha filha de 12 anos, quando tinha, acho que uns 9, 10 anos, ela até depois fez uma redação de escola sobre isso. Ela foi passar férias lá em Fortaleza, estava na praia e conheceu uma amiguinha, e a amiguinha estava tomando um sorvete junto com ela, e a amiguinha disse, Emília, o nome da minha filha é Emília, Emília, rebola no mato para mim. Deu a embalagem para ela, disse, rebola no mato para mim. Aí ela ficou olhando, hã? Rebola no mato? Ela olhou assim, mas a gente está na praia, não tem mato e eu não gosto de dançar. Aí eu disse, Emília, ela quis dizer outra coisa, ela quis dizer joga no lixo. No Ceará, jogar no lixo é rebolar no mato. Então, assim, é por isso que eu falei das legendas. Às vezes, quando eu cheguei em São Paulo, era uma dificuldade de comunicação, porque eu parti do pressuposto que todos os paulistas sabiam o que eu estava falando, né? E não entendiam nada, né? Então, assim, rebolar no mato é só uma expressão das muitas, né, que nós temos no Ceará. Então, assim, são realidades diferentes. Então, quando o cearense falar para vocês rebola no mato, não é para vocês saírem rebolando ali no meio do parque, não, tá? É para você jogar alguma coisa no lixo. Tá? Lira, para finalizar, uma pergunta que eu queria que você respondesse assim, objetivamente, com uma data ou com um fato. Quando surge a palavra samba? Da onde vem a palavra samba e como é que ela aparece, entra em circulação? Porque é uma palavra africana ou é uma palavra brasileira, criada no Brasil? Se alguém quiser responder essa sua pergunta de forma objetiva, vai demorar 3 meses. É truque, porque é impossível. Há controvérsias, né? Tem gente que diz que samba vem de semba, né? Uma palavra africana que significaria umbigada, né? A dança
Umbigada, tal. Outros dizem que... Tem gente até que diz que veio do Tupi. Então, são várias hipóteses sobre essa palavra. Se dizia que a primeira vez que ela foi grafada, né, em letra de forma, teria sido no jornal de Pernambuco, o Carapuceiro, lá no 1800 e qualquer coisa. Até então, essa é a versão... O Carapuceiro que era do Frei Caneca? Não era do Frei Caneca, era de outro cara que agora me esqueci o nome. Mas era de um Era um jornal meio subversivo. Era assim, um jornal subversivo. Só que hoje está muito mais fácil. Hoje a pesquisa, as novas tecnologias facilitam muito a vida da gente, e principalmente depois que a Biblioteca Nacional digitalizou os principais jornais, né, e estão todos digitalizados. Na busca nessa hemeroteca, eu descobri que a palavra samba tinha sido grafada 8 anos antes do Carapuceiro, em outro jornal, curiosamente, de Pernambuco. O que aponta, por um lado, insuspeitado, né? Ou seja, o samba não é Bahia, não é na Bahia e nem é no Rio, né? E aparece registro. E aparece dois registros em Pernambuco. Você tinha uma pergunta? É uma pergunta ou não? Uma frase sobre Francisco Alves. Ele tinha um negócio para garantir aos outros o ócio criativo. Faz sentido, exatamente. Era uma forma que ele tinha de garantir o ócio criativo dos sambistas. Faz sentido o que você está dizendo, né? Então, a gente não pode ver de forma maniqueísta nada. Tente sempre evitar o maniqueísmo, nesse caso do Francisco Alves, mais uma vez, em qualquer personagem. É isso que eu fujo sempre. É sempre muito mais fácil, e aí a gente volta rapidamente para aquela questão das redes sociais, é muito mais fácil optar pelo pensamento binário, pelo pensamento excludente. O Getúlio era ditador. Não, o Getúlio era o pai dos pobres. O Padre Cícero era santo. O Padre Cícero era impostor. O Francisco Alves era um ladrão de sambas. Não, o Francisco Alves era um cara que ajudou... Ou seja, qualquer dessas posições estanques é imperfeita, porque é incompleta, né? Então, é isso que eu tento fazer com cada um desses livros que estão aí. Ou seja, fugir dessa tentação maniqueísta, fugir dessa lógica do pensamento binário. E aí, para terminar, tem um negócio que eu acho que, por falar em pensamento binário, tem 2 sujeitos que hoje estão em campos políticos absolutamente opostos, né? E que eu acho que é o único lugar que eles estão juntos. O único lugar que eles ainda estão juntos é na 4ª capa do 2º volume do Getúlio, em que tem 2 pequenos textos recomendando a leitura, assinado por 2 pessoas que, repito, é o único lugar que elas 2 estão juntas. E já para dizer assim, olha, esse livro evita o pensamento binário. Os 2 textos, um é assinado pelo Fernando Henrique Cardoso e o outro assinado por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, os meus amigos não entenderam nada, né? E afinal de contas, eu disse, pois é uma forma de mostrar que a gente não pode ficar, né, no pensamento estanque e no pensamento binário, né? Viva a diversidade, né? E viva o diálogo, coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil. Obrigado, pessoal. William Neto, muito obrigado pela presença de vocês aqui neste sábado de dezembro, encerrando então hoje a série dos Encontros dos Segundas Intenções em 2016. Já convido vocês para os encontros de 2017, que em breve serão divulgados nos sites das 2 bibliotecas em que acontece a série Segundas Intenções, na biblioteca aqui da Biblioteca do Parque Vila Lobos, que é www.bvl.org.br, e no site da Biblioteca de São Paulo, que é www.bsp.org.br. Então, pessoal, queria agradecer a vocês. Final de ano a todos. Queria só agradecer a presença de vocês no sábado de manhã, né? Vocês estarem aqui é um ato heróico para ouvir essas bobagens aqui que eu estou falando. Heróico é o seu, de entregar o livro de madrugada e vir para cá fazer. Mas obrigadíssimo, obrigado, Manel, obrigado pessoal da produção. Tá? Foi uma manhã divertidíssima. Estou aqui. Agora eu vou dormir. Antes eu vou comer uma feijoada. Perfeito. Né? Eu vou comer uma feijoada e depois dormir o resto da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos e bom fim de ano a todos. Até o ano que vem.